Oi, o meu nome é Maísa e eu trouxe no vídeo de hoje algumas considerações sobre as minhas principais leituras do mês de outubro. Eu costumo trazer na última semana do mês as minhas melhores leituras, mas outubro rendeu muito e eu, no final das contas, tinha 8 leituras para apresentar para vocês. E achei que um vídeo só ficaria muito longo, cansativo. Então dessa vez nós teremos um vídeo quarta-feira hoje e um outro vídeo saindo na sexta-feira, falando de 8 livros no total. E olha que eu nem terminei com as leituras do mês de outubro, tem coisa ainda para terminar no final de semana. Então provavelmente em novembro eu venho trazer para vocês algumas leituras que eu finalizei em outubro também, tá bom? Mas eu achei que o 4 estava um número bom, dá pra gente conversar bastante sobre ele, sem ser cansativo e pegar algumas dicas aí, quem sabe se você gostar das impressões que eu tô trazendo em relação a eles. Bom, antes de começar, queria te fazer um convite. Gosta de livros, de literatura de modo geral, de unboxing de vez em quando, de uma leitura coletiva? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, para comentar, para me seguir nas outras redes sociais, para compartilhar esse vídeo, tudo que você puder fazer. Se você gostar desse conteúdo, me ajuda bastante. Afinal de contas, este é um canal em crescimento. Bom, foram ótimas leituras, não leituras tranquilas. Também estamos falando do mês do horror, né? Então foram leituras assim bem intensas. E a primeira que eu vou mostrar para vocês talvez seja a leitura que mais me incomodou, de certa forma, ao longo do mês de outubro. Então foi uma leitura que eu inclusive terminei na primeira semana. Saboroso Cadáver, publicado pela Dark Side. A autora, ela é argentina. Ela se chama Agustina Basterrica. Provavelmente eu estou pronunciando errado, peço perdão, mas eu gostei dessa leitura porque ela traz muito incômodo. É uma leitura indigesta, não dá para perder o trocadilho, mas a gente tá aqui com uma distopia que vai visualizar um mundo onde um vírus tornou todos os animais, de certa forma, venenosos para os seres humanos. Então, a gente não pode mais comer carne, nenhum tipo de carne, porque pode acabar morrendo. Então, imagine o comércio de carne, o que aconteceu, né? Entrou em colapso. Para evitar o colapso e também com a justificativa de nos abastecer de proteína, as pessoas tiveram uma brilhante ideia. Então, esses criadouros, abatedouros, ao invés de trabalhar com os animais tradicionais, eles iam ter uma linha ali de seres humanos que seriam nascidos e criados prevendo o abate deles no futuro para que suprisse então essa necessidade de proteína. E é esse o grande plot do livro. E aí o nosso protagonista é o Marcos. O pai dele era dono de um frigorífico mas com essa situação toda, o pai ficou um pouco transtornado e ele está internado num asilo. Esse asilo é muito caro. O próprio Marcos, ele se sente extremamente incomodado com a situação. Ele fica assustado em ver como as pessoas compraram essa ideia com muita facilidade, né? Então, muito rapidamente as pessoas se habituaram a que os seus pratos fossem, enfim, utilizar uma iguaria, como eles passaram a chamar. Mas ele se sente pressionado, primeiro porque ele precisa pagar as contas do asilo do pai dele, onde o pai dele está internado, e segundo que ele também vive uma situação complicada. Ele era casado, ele acabou de perder um filho, a esposa ficou muito sentida com toda a situação, ainda está de luto, então os dois nesse momento estão separados, né? Não separados civilmente, mas eles estão morando em casas separadas. Ela foi morar com a mãe. E ele se vê pressionado também, porque ele sente no íntimo, e é um boato que circula, que esse vírus talvez seja uma invenção. Talvez não existisse nada disso, né? Então fosse uma invenção de alguém com a intenção de criar um novo comércio ali mais criativo. Então há esse comércio não só para alimentação, mas para caçada. O livro ele vai descrever, inclusive, todos os processos do abate desses seres humanos, de como que eles são criados para serem abatidos, né? Então, eles não têm língua. Tudo que eles podem fazer para desumanizar aquela carne, eles vão fazer. Então, evitar que eles aprendam uma linguagem, que eles tenham uma relação ali entre eles. São criados mesmo como animais para abate. E aí a gente vai vendo todas essas discussões, né?
Bom, eu não tenho nenhum problema com relação a me alimentar de carne, eu admito isso. Sou onívora, a ciência já apontou a importância da ingestão de proteína na história da humanidade, né, para que a gente evoluísse da forma como evoluiu. Muita gente fala que a história é uma história que te leva a não querer comer carne. Eu acho que a discussão ela é muito outra. Houve uma época em que eu trabalhei muito com impacto ambiental e, entre outras coisas, a gente fazia visitas a instalações, né, para ver as condições de criação e de abate de animal. A gente sabe que ainda existe muito trabalho ruim em relação aos criadouros, né, a forma de abater, e a gente sabe o impacto que isso tem, inclusive no próprio sabor da carne. Daí a necessidade da gente estar sempre procurando carnes que tenham garantia de origem. E eu acho que a discussão, algumas pessoas levaram muito para essa questão, né, da gente se a gente continua consumindo ou não carne da forma como a gente faz. Mas eu acho que a discussão é maior, é de como que a gente pode ligar e desligar algumas caixinhas, como que a gente pode desumanizar, por exemplo, outras pessoas, porque a partir de então elas vão servir de alimento. Ou como a gente desumaniza uma série de outras pessoas ao longo da nossa história. A gente desumaniza alguém por conta de religião, a gente desumaniza alguém por conta de cor de pele, a gente desumaniza alguém por conta de classe social. Então, para mim, a discussão ela foi muito mais nesse sentido. A gente faz isso com muita facilidade. Se é do interesse, a gente vai continuar fazendo essas coisas. Esse livro me lembrou muito um artigo que eu li há alguns anos atrás. Era um professor de uma universidade brasileira e ele estava falando sobre como nós invisibilizamos uma série de pessoas, de profissões. E para provar isso, o que ele fez? Durante um mês, se não me engano, ele foi na mesma universidade onde ele dava aula. Ele foi nessa universidade, só que ele estava vestido como faxineiro. E em nenhuma vez ao longo do mês inteiro que ele estava lá como faxineiro na universidade onde ele dava aula, em nenhuma vez ele foi reconhecido. Então é assustador como a gente faz essa, né? A gente escolhe o que a gente está vendo, e quando é uma situação que nos incomoda de alguma maneira, ou porque a gente não sabe o que fazer, ou porque não tem condição de mudar aquela situação, ou porque nos falta empatia, a gente simplesmente desliga, tá desumanizado, eu não tô vendo aquilo ali. Então eu levo muito mais essa história por esse lado, né? Então eu acho que isso é muito real, isso é muito verdadeiro, isso permeia o nosso dia a dia. É só parar para avaliar quantas pessoas você, no seu caminho até o seu trabalho, até onde você vai estudar, qual a quantidade de pessoas em situação de risco você enxerga de verdade. Né? Você dá bom dia pro motorista do aplicativo, pro motorista do ônibus, você dá bom dia pro porteiro, você recebe esse bom dia. Então eu vejo muita discussão nesse sentido, sabe? Principalmente porque o final foi completamente chocante. É claro que toda a descrição do livro, ela incomoda, ela é para incomodar. Como que a gente tá transformando outra pessoa em carne, em como ela vai ser desmembrada, em como que partes do corpo humano vão ser usadas para criar pratos os mais diversos. Mas o final é o mais assustador para mim, né? Então eu acho que eu consegui passar incomodada, mas nada assim demais pelo livro, porque para mim as discussões eram outras, mas na hora que chega no final é que a gente vê realmente assim a loucura, né? O tanto que a gente vai ficar cego em relação a diversas situações a ponto de, enfim, ignorar que o outro é um ser humano. Então fica uma dica, não é um livro fácil de ler, tem gente que com certeza vai se sentir incomodado, mas eu acho que é uma leitura que vale muito, assim, se você se permitir expandir a sua interpretação, inclusive, da própria história. Primeiro livro do mês, hein? E aí, como eu sou uma leitora trevozinha, creme de avelã, eu escolhi um King, mas um King que eu daria conta, que é Joyland, do Stephen King, publicado pela Suma. Essa daqui, inclusive, foi leitura coletiva lá da Cryptober, que é uma maratona que eu sempre tento participar de alguma maneira. Não sou das mais ativas, mas na hora de escolher os livros eu tô sempre pensando nos desafios.
E eu sempre fiquei meio assim, Joyland é um livro que dos King, assim, dos livros, né, desse autor, ele tá sempre em promoção. Eu ficava, né, sempre achei que talvez não fosse gostar tanto, porque eu não vejo muita gente falando assim, como fala de uma série de outras obras do autor, mas é porque ele escreve tanto e tem histórias tão boas que às vezes deve ser difícil para um leitor raiz de King lembrar de Joyland. Mas tem gente que fala, claro que sempre vai ter alguém para falar desse livro. E assim, se você tem medo, como eu, pode ler Joyland com tranquilidade. Você não vai ter problema nenhum em relação, em momento algum aqui eu tive qualquer momento de medo, de fato. Ele é uma história de amadurecimento de uma pessoa. O nosso protagonista é o Devin. Ele é um estudante universitário, tem uma namorada, ele já... É engraçado que eu me lembro muito disso quando eu tava na faculdade. Eu tinha esse costume, sabe, de estar com a pessoa e já construir todo o futuro, né? Quantos filhos, quando ia casar. Então o Devin era desses. E ele tem uma ingrata surpresa, então ele vai acabar ficando aí numa dor de cotovelo danada. Mas para sorte dele, ele tá trabalhando em Joyland, que é um grande parque, parece que é um parque assim muito grande mesmo. E esse parque ele contrata pessoas, né, na alta temporada ali pro parque, nas férias, para poder dar conta, porque realmente ele tem muitos brinquedos, e então há uma demanda muito grande. E aí o Devin vai trabalhar nesse parque e lá ele fica sabendo de uma história de fantasma. Então, a princípio, uma menina, ela foi morta enquanto ela estava passando pelo trem fantasma e dizem que o fantasma dela ainda tá lá. O assassino nunca foi pego. E aí a gente vai ver então o dia a dia do Devin nesse parque, então conhecendo outras pessoas, entendendo como que esse parque funciona, a linguagem. E claro que a gente sempre tem pistas. Mas são aquelas pistas que algumas delas a gente pega, outras assim a gente vai passar realmente sem nem perceber que o King tá falando pra gente, presta atenção nesse personagem. Bom, e lá nesse circo nós temos também uma personagem que é aquela que adivinha o futuro, né? Ela funciona como alguém que vai ler sua mão, vai falar um pouco do seu futuro. E ela fala pro Devin que duas crianças vão ter uma importância grande na vida dele enquanto ele estiver em Joyland. Uma menina que tem um laço vermelho, eu acho que esse laço vermelho é outra coisa, mas eu lembro que era uma menina, e um garoto com o seu cachorro. Ele vai conhecer esses dois, eles vão ter tamanhos diferentes, assim, de importância em relação à história do Devin. E, enfim, é todo esse desenvolvimento dele, ele vai procurar, ele quer saber o que aconteceu, se esse fantasma existe de fato, o que a polícia deixou de perceber nesse crime. Ele vai atrás de perguntas, e essas perguntas que ele vai fazer vão acabar colocando numa situação aí bem complicada, e ele vai contar com a ajuda de aliados bastante improváveis. É o máximo que dá para falar sobre essa história, sem entregar muito, mas assim, é uma delícia a gente ver a escrita do King aqui. É engraçado porque tem muita gente que diz que o King é prolixo, então ele escreve calhamaços, grandes calhamaços, e tem gente que acha que ele fala demais sobre assuntos que não são importantes para a história. Bom, Joyland tem menos de 300 páginas. Quando a gente terminou esse livro na leitura coletiva, todo mundo falou que queria muito que tivesse muito mais páginas, porque ele teria mais coisas para contar aqui, sabe? Eu gosto dos livros curtos do King. Eu acho que ele consegue ser assim cirúrgico quando ele faz livros curtos, mas eu adoro o tanto que ele é prolixo, porque é um prolixo que de certa forma abraça a gente, sabe? Eu gosto muito das histórias grandes do King. Mas amei Joyland, se não me engano, eu dei 4,5, 5 estrelas, favoritei, porque é uma história realmente muito gostosa de ler, não tem essa parte de medo, pode ler assim que não vai ter problema nenhum. Eu não tive susto em momento algum, porque aqui a gente vai ver mais uma vez que o grande terror não está no sobrenatural, mas em nós mesmos, né? Então os seres humanos são assustadores o suficientes para nem precisar de sobrenatural para trazer susto pra gente. Então fica aí uma dica, eu gostei demais de Joyland, e eu acho que é uma ótima dica para quem quer começar a ler o Stephen King, livro curtinho, sem muitos sustos, dá para entender um pouquinho de como que ele escreve as histórias.
Bom, e os outros dois livros, na verdade, são uma duologia, então eu queria colocar os dois aqui: Prazeres Violentos e Finais Violentos, da Chloe Gong, publicado pela Alta Novel. Nós fizemos a leitura coletiva desses livros e, assim, eu precisava falar deles com vocês porque eu comecei a fazer a leitura do livro, acima de tudo, porque ele tem uma pegada de fantasia, né? Porque a gente tem um grande monstro que vai permear essa história. Mas ela ficou muito maior que isso. Aqui a gente tem um reconto de Romeu e Julieta. Então, nossos dois protagonistas são o Roma e a Juliette. Eles pertencem a duas famílias de mafiosos rivais que estão numa guerra de sangue há tanto tempo que eles nem sabem mais por que estão nessa guerra. O fato é que a Juliette está chegando dos Estados Unidos. Ela passou 4 anos nos Estados Unidos, ali meio que obrigada. Ela tá com 18 anos, ele tem 19, 20, uma coisa assim. A família dela é tradicional de Xangai. O Roma já é russo, então a família dele veio fugida da Rússia, da União Soviética, e eles acabam se encontrando, e a gente vai descobrindo isso ao longo da história. Eles se encontraram há muitos anos atrás. A Juliette estava com 15 anos, mais ou menos. Os dois viraram grandes amigos. Eles, num primeiro momento, não sabiam quem que era um outro, né, um ao outro. Eles se tornam grandes amigos, eles se apaixonam, mas era um amor proibido, porque por conta desse ódio, dessa guerra que existe entre as duas famílias. Então acontecem dois grandes eventos nas duas famílias. O Roma permanece em Xangai, a Juliette vai então para os Estados Unidos. Bom, e aí quando ela volta, eles vão se reencontrar porque há um monstro, ou há alguém que já sinaliza que existe um monstro que sai do rio de vez em quando e ele espalha a insanidade. As pessoas que veem esse monstro, elas começam a se arranhar de tal forma que elas vão tirando pedaços da garganta, né, na tentativa de tirar alguma coisa, e elas vão acabar morrendo. Então todas elas morrem, todas as pessoas que veem esse monstro. E os dois, eles de certa forma são encantados, são apaixonados por Xangai, eles querem proteger esse povo, mesmo sendo dois mafiosos, e eles vão tentar descobrir o que é isso. Então a gente passa grande parte do livro acompanhando os dois. A Juliette, ela tem mais duas primas que estão ao lado dela o tempo inteiro, e tem uma história muito interessante porque uma delas, inclusive, é uma mulher transgênero. Então a gente tem a Rosalind e a Catherine. As duas são primas e grandes amigas da Juliette. E o Roma também tem dois amigos, um primo e um órfão que foi criado pela família dele, que é o Benedict e o Marshall. E os dois são umas fofuras. Nesse primeiro livro, a gente inclusive vê mais química entre o Benedict e o Marshall do que entre o Roma e a Juliette propriamente. Então o primeiro livro, ele vai falar um pouquinho da situação histórica, política de Xangai em 1829, o início de um levante entre nacionalistas e comunistas, e aí essa sociedade de gangster no meio ali. Na verdade, a autora até fala que existiu uma sociedade de gangster que foi se aliar ali nessa grande revolução que houve na época. Mas o primeiro livro eu achei ele mais lento, né? Ele vai falar dessa busca por esse monstro. A história do monstro é muito interessante e eu gostei, mas estava bastante curiosa para o segundo livro, porque a gente tem uma grande reviravolta aqui ao final. Ele traz um final bastante impactante, então estava muito curiosa. Aí a gente foi correndo fazer a leitura do segundo. Lógico que eu não vou falar muito dele para não estragar a história para vocês, mas o que eu posso dizer é que ele melhora muito. Essa história ficou muito mais interessante no segundo livro. Eu acho que Roma e Juliette são difíceis porque eles não conversam, sabe? Eu acho que às vezes isso irrita um pouco. Tem gente que brinca, né, que eles não vão conversar porque se conversassem a história acabaria rápido. Mas em algumas situações aqui eu acho que daria para ter conversado. Mas aqui a coisa muda, ela fica mais dinâmica, a gente vai vendo os outros personagens. E apesar do monstro estar de volta aqui de certa maneira, ele nem precisaria de estar presente, sabe? Eu acho que esse embate entre
nacionalistas e comunistas, essa guerra de sangue, tudo que está acontecendo ali na Xangai nessa década, né, na década de 1930, ela é um pano de fundo assim ótimo para a história da Juliette do Roma. E vale lembrar que a autora também, além de utilizar muito da própria história de Xangai, né, de pinçar algumas coisas ali para colocar na sua história, ela também pinça algumas coisas da história original para colocar aqui. Então a gente tem algumas cenas de Romeu e Julieta que vão aparecer aqui, que são bem bonitinhas. Algumas delas assustam a gente, mas eu gostei muito. O final de Finais Violentos não é que ele é um final aberto. Ele termina essa história, ele termina a coisa dos monstros, ele termina essa história toda da revolução, mas a gente quer mais. E aí eu descobri, procurando lá no Goodreads, na verdade a Alta Novel acabou de lançar um terceiro livro, que é do mesmo mundo, né, de Prazeres Violentos, mas que é com uma das primas da Juliette. E claro que eu fui ler a sinopse, porque eu tava curiosíssima, eu queria saber se esse final aqui era um final verdadeiro ou não. A sinopse ele não entrega, tá? Então você pode ler sem problema. Ela não vai entregar o que vai acontecer aqui. Mas eu fui em busca de mais coisas e eu descobri que existem mais 4 contos desse mundo. E claro que eu li a sinopse e então não leia se você não leu, porque pode sim ser um grande spoiler. Mas foi um spoiler que acalentou meu coração de certa maneira. É só o que eu posso dizer. Então, fica a dica, é uma duologia, os 2 livros estão já publicados. A Alta Novel tinha lançado esses livros em capa dura, mas ela também lançou em brochura. Eu acho que tá mais fácil encontrar em brochura, inclusive. Eu gosto muito da capa dura e assim, é um livro que tem muitos fãs, tem muita fanart, muita. Tem assim, se vocês forem procurar, eu inclusive tô querendo fazer uma arte nesses livros, como eu nunca fiz em nenhum outro. Mas se eu fizer, em algum momento eu trago aqui num vídeo curto. E fica aí a dica para uma história que tem uma pegada de fantasia, mas que é esse desenrolar mesmo dos relacionamentos, não só desse casal principal, mas dos outros personagens que não são só coadjuvantes, eles têm as suas histórias próprias e que tem essa guerra política ali e que, bom, a gente sabe no que deu, né? Então é isso. Então os 4 livros de hoje que eu queria comentar com você: Saboroso Cadáver, Joyland, Prazeres Violentos, Finais Violentos. E vamos conversar. Já leu algum desses livros? Gostou do que eu falei? Entendeu assim a minha intenção de falar de Saboroso Cadáver? Se você é vegano, não tô querendo de forma alguma diminuir a sua forma de ver o consumo de carne, né? Não, acho que a gente faz as nossas escolhas, aquelas que fazem sentido pra gente. Eu acho que a gente precisa sim preocupar com a questão da sustentabilidade de modo geral, né? Mas eu ainda acho assim que não falta comida no mundo, isso não falta mesmo, ela só tá mal distribuída, a gente sabe disso. 40% do que a gente joga no lixo é matéria orgânica, é resto de alimento. Então, assim, a gente tá jogando isso fora. A gente, Brasil, acho que esses dados são em relação ao Brasil. E em alguns outros lugares do mundo, esses dados devem, inclusive, ser maiores. Então, não falta comida, ela tá mal distribuída. Claro que isso também não quer dizer que a gente não tenha de ter um cuidado com a origem do que a gente come. Não só da carne, mas de tudo que a gente come, né? A cada dia que passa a gente ainda tá comendo comida processada mais e mais, então é uma discussão que é muito maior, não é só de onde vem a ingestão de proteína. Essa dica de terror, que é facinha de ler, e uma dica aí de um monstro percorrendo as ruas de Xangai, levando insanidade para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que sexta-feira tem um outro vídeo com mais 4 livros que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E antes de ir embora, aqueles recados rápidos. Vou deixar o link de compra desses livros da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link para comprar qualquer coisa, inclusive os livros, e puder utilizar o meu link, eu te agradeço muito. Vou deixar uma playlist aqui, se você puder e tiver interesse de maratonar, na hora que estiver fazendo um exercício físico, lavando vasilha, arrumando casa, enfim. Eu adoro assistir vídeos do YouTube quando eu tô fazendo alguma coisa. E aí fica aqui a dica, uma playlist que aí você já vai maratonando, me ajuda muito com os números. Te agradeço imensamente se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos sexta-feira.